Olá, jovens estudantes de todo o estado de Pernambuco. Uma boa tarde a vocês. Terceiro ano, nós estamos iniciando um novo bimestre com o tema da cultura corporal fantástico. Vamos falar sobre o esporte, os esportes radicais e de aventura. No bimestre passado, nós falamos sobre jogo e agora estamos adentrando num novo mundo e mais uma possibilidade para movimentação corporal, que tal? Então eu vou aqui trazer para vocês mais fontes, mais meios para a movimentação do nosso corpo. O primeiro tema dessa área esportiva que a gente vai estudar são os esportes coletivos e analisando de uma forma crítica a influência da mídia e do marketing sobre esses esportes em relação tanto ao doping quanto à violência na sociedade. Então coloca a tua visão aqui no telão, tá certo? Faz tudo que você puder fazer aí, não tira a atenção dessa aula porque ela vai ser muito importante para nós, tá certo? Olha aqui para o teu telão e veja só o que diz o que é esporte coletivo, tá certo? Os esportes coletivos, o que é? Qual é a definição de esporte coletivo? Vamos ler juntos? São aqueles em que a equipe é formada por 2 pessoas no mínimo. Essas atividades têm como característica principal a interpretação entre os componentes, divisão ou organização dos jogadores a partir de suas posições e o trabalho em conjunto para o alcance do objetivo. Então, você pode citar para mim exemplos de esportes coletivos? Vamos juntos. Futebol, o que mais? Handball, outro, basquetebol, voleibol, futsal. Essas 5 modalidades coletivas são as 5 modalidades mais influentes no Brasil. E destas, destaco qual? O futebol, que é a modalidade mais popular no nosso país, não é? As outras modalidades, elas são importantes, mas o futebol ganha em disparado em relação às demais modalidades coletivas. Depois vocês estudam aí o fenômeno esporte no Brasil. Tem muitos artigos importantes falando sobre isso. E você que é estudante do terceiro ano, que está em ano de Enem, comece a ler artigos nessa área também, porque a prova do Enem, ela aborda essa questão dos esportes, tanto individuais quanto os esportes coletivos, tá certo? E é bom que a gente se aproprie desse tipo de conhecimento, porque pode te ajudar na hora do entendimento de um texto que fala sobre a área esportiva. Quanto mais conhecimento, estudante do terceiro ano, você tiver das áreas do conhecimento, melhor você vai fazer a sua prova do Enem, certo? Porque a prova do Enem, você precisa dar conta de um conjunto de disciplinas. E aí está aí a educação física para colaborar com o desempenho da tua prova do Enem. Então não deixa de estudar, não deixa de pesquisar, vai buscar assuntos nessa área esportiva, se aprofunde. Quanto mais aprofundado você tiver num conhecimento, melhor também pode ser a tua escrita na hora da redação. Tá certo, pessoal? Prossigamos aqui, continuando de olho no telão. O que é que a mídia fala sobre a questão da influência que o esporte tem sobre nós? O que é que diz sobre o esporte? O que é que a mídia fala sobre que o esporte nos influencia? Diz assim, que o papel da mídia no esporte, a prática esportiva, passou a ser utilizada apenas com intuito financeiro. O esporte passou a ser visto como um mercado promissor para a melhoria do status socioeconômico. Se perguntarmos aos meninos, que profissão eles pretendem seguir, a maioria vai responder o quê, pessoal? Jogador de futebol. Por quê? Jogador de futebol está em alta. E por que o jogador de futebol está em alta? Por causa desse destaque que você está vendo aí abaixo dessa primeira linha que eu li aí, do futebol.
por causa da mídia, por causa da fama, devido a dinheiro, morar fora do Brasil. Tudo isso aí são atrativos que chamam a atenção desses jovens, principalmente a atenção das crianças. E aí eu digo para você, por quê que isso chama a atenção das crianças? Escuta aqui, jovens, vocês que estão na adolescência. É muito fácil para vocês conseguirem separar, né, aquilo que realmente é uma realidade daquilo que a mídia está passando para nós, porque você já tem maturidade para pensar assim, como adolescente, já consegue fazer essa associação do que a mídia passa como sensacionalismo e que realmente é uma realidade. Você sabe que o profissional da área esportiva, para chegar naquele status que ele chegou, levou um determinado período. Não aconteceu como uma explosão, não aconteceu como um raio de uma hora para outra, de uma forma relâmpago. Aconteceu o quê? De uma forma gradual, né? Aqueles jogadores que vocês veem lá, com tantos nomes, com tanta fama, passou por todo um processo. Vocês que são jovens do terceiro ano, principalmente, que já estão saindo da escola para ir para a universidade, conseguem fazer essa análise crítica que de milhares de pessoas que desejam entrar no mundo do futebol, poucas conseguem realizar esse desejo. E aí milhares de pessoas que desejam adentrar no mundo esportivo, seja numa área do esporte individual ou coletiva, têm dificuldade porque tem muitos fatores que envolvem essa questão da inserção do jovem dentro do mundo esportivo. Não é só a questão de habilidade, porque às vezes você pode ter uma habilidade para jogar determinado tipo de modalidade coletiva, mas não tem a oportunidade de mostrar essa habilidade para quem vai te abraçar dentro daquela modalidade, como outros dirigentes de clubes, e assim vai. Então a gente precisa ter essa análise crítica. E por que o texto aqui fala de crianças? Porque a criança, ela está naquela fase de aprendizagem. Tudo que a criança vê, ela aprende, ela absorve. E a criança não sabe distinguir que aquele ídolo que ela tem, como por exemplo o Cristiano Ronaldo, aquele ídolo que a criança tem, não consegue fazer a análise crítica que ele levou um tempo para chegar até ser o melhor jogador do mundo. A criança quer ser ele, acha que de uma hora para outra vai conseguir ser aquele fenômeno que o Cristiano Ronaldo é. Não é dessa maneira, você sabe que não é desse jeito. Mas a criança, ela compra essa ideia sem fazer essa análise crítica. Por isso que a gente precisa entender que é muito delicado que a gente permita que uma criança passe horas diante de uma tela, navegando ou diante da televisão, porque há uma influência positiva, mas também há muitas influências negativas diante desse mundo que a gente chama de internet, de mídia, né? Essa influência ela pode construir negativamente o caráter de uma criança, que é nessa fase que o ser humano está em construção do caráter. Então a gente precisa ter muito cuidado diante do que aquilo que a gente está nos nossos olhos. A gente pode manipular a internet, pode assistir a TV, noticiários, mas nós precisamos fazer isso de uma forma crítica. Nós conseguimos, vocês do terceiro ano conseguem fazer isso pelo seu grau de maturidade, mas uma criança não tem essa maturidade ainda para ficar tanto tempo livre na tela de um computador, na tela de um celular ou na frente de uma TV, sem ser ali impedida, sem ter um equilíbrio, porque não sabe fazer essa acepção ainda do que é bom e do que é ruim para ela. Então, como aí diz na tela, na sua tela, chama a atenção das crianças, porque elas não conseguem saber diferenciar essa realidade daquilo que realmente é sensacionalismo midiático. E vocês não, vocês já sabem fazer isso na boa, tá certo? Passando aqui ainda sobre a questão da mídia, o esporte, o fenômeno esportivo de massa tem grande influência na vida das pessoas e não podem ser vistos isoladamente como apenas uma questão econômica, não. A visão esportiva está voltada apenas para a questão econômica. Não, o esporte ele é algo que difunde para a sociedade de vários nichos. Econômico, é a questão recreativa, é
a questão profissional, vai para o lazer. Então, o fenômeno esporte coletivo não está voltado apenas para uma dimensão da área humana. Ela vai para várias dimensões, inclusive educacional. Por que é que você está me assistindo aqui como estudante? Porque nós estamos analisando criticamente uma área da sociedade que muitas vezes é olhada apenas de uma forma econômica, e nós estamos analisando, o estudante do terceiro ano, esse fenômeno chamado esporte coletivo de uma forma crítica, tentando aprender ou aprendendo como ele pode construir a nossa imagem diante da sociedade. Como o esporte coletivo pode ser importante para a construção social. É um fenômeno que invadiu o planeta, que adentrou a escola, e a gente não tem como impedir que esse fenômeno chegue até nós, mas nós precisamos estudá-lo de uma forma crítica. Nem tudo que o esporte nos transmite está dentro da nossa realidade. A fama, o dinheiro, a riqueza não está dentro da nossa realidade. Então a gente precisa entender isso. E uma coisa que eu queria que vocês pensassem comigo, né? Às vezes você está na fase de ir para a faculdade, mas talvez tenha o sonho ainda de ser um atleta, seja qual for a modalidade, seja um atleta na área da modalidade esportiva coletiva, ou seja um atleta de esportes individuais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não desperdice as oportunidades profissionais que a vida lhe dá fora da área esportiva, porque o seu sonho de ser atleta é muito importante, deve ser muito valorizado, mas não caia nessa de apenas seguir uma dimensão profissional, porque pode acontecer de você não conseguir esse tão sonhado patamar esportivo e perde de se tornar um profissional de outra área também de sucesso. Jovem, busque sim o seu sonho. Você quer ser um jogador de futebol? Vá. Quer ser um jogador de handebol? Também, vá embora. Quer ser quer ser um atleta na área da luta? Vá. Quer ser um corredor? Faça aquilo que você tem no seu coração. Mas, por favor, não fique apenas nessa dimensão. Busque outras profissões para que você possa ter possibilidades diversas na sua vida. Não desperdice a sua faculdade, jovem, por causa do sonho de ser um atleta. Busque os dois, eu digo para você. Os dois. Busque o seu sonho de ser atleta e também termine o seu ensino superior. Busque outras profissões. Seja um atleta advogado, seja um atleta médico, seja um atleta da área das Forças Armadas, seja um atleta policial, seja um atleta bombeiro, seja um jogador de futebol professor, seja um jogador de futebol engenheiro, seja atleta, mas tenha profissão também. Você ser atleta não impede, jovem, de você estudar. Estudar está dentro da premissa para ser uma pessoa de sucesso. Cai na triste realidade a pessoa que acha que para poder ser um atleta, ser um jogador, precisa abandonar a escola. Não, minha gente. A gente não precisa abandonar a escola para buscar os nossos sonhos de ser um atleta. Muita gente cai nessa realidade, mas não caia nessa não. Seja um jogador, mas estude. Não é? Hoje nós temos uma facilidade que antes eu, na minha adolescência, não tinha. Vocês têm educação à distância, minha gente. Você pode, mesmo jogando lá, isolado, no seu ambiente de treino, que às vezes você fica concentrado, né, no clube, mas você pode estudar pelo seu celular, pelo seu computador. Não tem mais essa desculpa de eu não vou estudar porque eu não tenho tempo. Tem. Após o treino, pegue uma horinha, vá construir o seu conhecimento com outras áreas. Muitas pessoas, infelizmente,
não consegue entrar no mundo esportivo e por causa dessa visão pequena de não estudar porque quer ser um atleta, quando não dá certo, vai buscar em que profissão? Para poder também buscar o caminho de ser bem-sucedido, para buscar o caminho do sucesso. Não tem, então a gente precisa realmente ser uma pessoa altamente crítica com essas questões e precisa estudar. Vá buscar o seu sonho de ser atleta, mas não deixe de estudar. A mídia nos passa uma visão de atleta sem mostrar outra realidade, sem mostrar o que tem por trás, né, de todo o abandono educacional que a gente tem. Você é um atleta, mas talvez você vai construir uma família. E aí? Se a gente não tem critérios educacionais para passar para as nossas gerações. Então não pensemos apenas na questão estática, na questão do status social por meio do esporte. Pense que a sua condição cultural vai influenciar toda a sua geração. Os seus filhos vão precisar de vocês como atleta para poder passar o conhecimento para eles. Então você como atleta, jovem, busque o seu conhecimento, estou dizendo, busque o seu sonho, mas não deixe de estudar, ok? Passando aqui adiante, não tira aí tua imagem, teus olhos da tela não, porque isso aqui realmente é muito importante para nós, tá certo? Resolve o que tiver de resolver aí e vem para cá, porque isso aqui é muito importante. O público que assiste TV, presta atenção aqui, olha aqui esse texto na tela. Vamos ler aqui junto comigo, bora. O público que assiste TV ou navega na internet são de idades, o que, gente? Variadas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, não importa a idade. Estamos vivendo numa época em que todas as pessoas estão logadas. Todas as pessoas estão conectadas. Só que a influência vai depender do teu grau de maturidade, da tua idade cronológica. E como eu disse para você, é óbvio que uma criança não vai ter a mesma análise crítica de um adulto, que também, né, não querendo distinguir aqui uma diferenciação da adolescência para quem é adulto, mas o adolescente sofre mais influências na questão da internet ou da TV do que um adulto, tá certo? Cada fase dessa tem um impacto diferente diante do que a mídia oferta, tá certo? E continuando aqui na questão desse texto, essas questões precisam ser vistas com atenção, porque a construção do caráter, olha aqui, eu disse para vocês lá atrás, olha, a construção do caráter acontece nessa fase. Que fase, pessoal? Acontece na fase da infância. É na fase que nós somos crianças, que acontece ali a construção do nosso caráter. Por isso que eu disse para vocês, criança precisa ter limite de tempo para estar na frente de uma tela, seja de celular, seja do computador, seja da TV. E aqui eu vou abrir um parêntese. Se tiver algum responsável, algum pai, mãe assistindo essa aula aqui, presta atenção, viu? Crianças não podem passar horas descontroladamente na frente de uma tela, porque crianças estão em construção, tá certo? Estão em construção de caráter. Quem tem que educar uma criança é a família, não é a televisão, não são os programas esportivos, certo? Então, fechando o parênteses aqui, só para deixar isso claro. Crianças sofrem uma influência muito grande da mídia. Por que a criança quer ser Cristiano Ronaldo? Por que a criança quer ser Neymar? Por que uma criança quer ser um atleta de ponta? Porque a criança não conhece tudo o que existe por trás da vida dessas pessoas. A criança só consegue enxergar os gols, né, que essas pessoas fazem. Só consegue enxergar a vida que essas pessoas têm. Então,
A pessoa que é a família é que precisa ter esse controle. E eu vou dizer uma coisa aqui também, que talvez possa deixar magoado, né, o coração de alguns adolescentes. Adolescentes também precisam ter controle sobre aquilo que eles assistem, tá certo? Principalmente porque, terceiro ano, vocês estão na fase do Enem, né? Vocês estão na fase do Enem, precisa dividir o tempo aí e dedicar horas para estudar. Então, navegar por muitas horas na frente da TV, na internet, né? Em programas que talvez não vão construir muito para você culturalmente, é jogar fora um tempo que você poderia estar dedicando para se aperfeiçoar e fazer uma boa prova, né, do Enem. Então vamos ver aí para a gente ter um equilíbrio naquilo que a gente faz. Quando os adultos, muitos navegam em busca de informações mais gerais para atender suas necessidades rápidas de se atualizar. Então o adulto ele navega, mas o adulto ele navega para obter informações gerais. O que é que está acontecendo no mundo hoje? É essa a navegação do adulto. Pode fazer uma pesquisa aí e eu vou dizer para você que, de uma forma realmente popular, mas acredito que mais de 60% dos adultos que navegam na internet é para obter as informações gerais. Como está o mundo hoje? E pronto. Adulto não fica assim, eu quero ver Neymar, eu quero ver Cristiano Ronaldo, qual é a performance? Não. O que é que um adulto faz na área esportiva? Como está o esporte, como está o mundo esportivo hoje? O adulto entra para olhar a tabela, né, do seu time, como é que está a situação dele, mas não vai analisar como é que o time jogou, se jogou ruim, se jogou bem. Essa é a navegação de um adulto na internet. Para você ter uma ideia, na área de jogos, por exemplo, poucos adultos participam desse universo de games. Poucos. A maioria são adolescentes e crianças e jovens que participam de games. Poucos adultos participam. Então o adulto está pensando outra coisa diferente quando se fala em mídia, tá certo? E o que é que a mídia pode influenciar em relação a nós? Utilização de substâncias ilícitas no ganho da performance, como o doping. Cuidado com o doping, viu, minha gente? Quando eu falo em doping, eu estou falando de substâncias que vai melhorar a performance. E quando eu falo isso, o que é que vem à mente de vocês? Muito bem, anabolizantes. Os anabolizantes são perigosos para nós. Principalmente, gente, nós, do sexo masculino, produzimos naturalmente a testosterona, tá certo? Que é um dos tipos de substâncias que mais os jovens utilizam para poder ganhar massa muscular, para poder ganhar performance corporal. Mas não precisa, porque biologicamente falando, nós homens produzimos naturalmente esses hormônios em nossa corrente sanguínea. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Só utiliza anabolizantes quem tem disfunção hormonal, tá certo? Se não tiver, não há necessidade, beleza? Então a mídia pode estimular a violência e também outras coisas, tanto boas quanto ruins, tá certo? E aqui eu vou ficando e nós nos encontraremos na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Abraço a todos vocês.